A paz do nosso Senhor Jesus Cristo, meus amados, Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Estamos começando mais um programa Alicerçados no Amor de Deus. Glória a Deus. Vamos fazer a nossa oração, meus amados. Feche seus olhos, se possível. Meu Deus querido, em nome de Jesus, Pai. Mais uma vez nós entramos na sua presença, Senhor. Mais uma vez, Pai, estamos aqui, Senhor, para ministrar esse programa, Pai, para aprender de Ti, Senhor. Usa-nos, Pai, seja cada palavra que sai da minha boca, Deus amado. Abre, Senhor, o nosso entendimento, o entendimento de cada um dos teus filhinhos, Pai querido, que tem fome, tem sede de Ti, de aprender de Ti, Senhor. Que Teu Espírito tenha liberdade para ministrar nos nossos corações, nos ensinar, Pai. Quebranta-nos, Pai. Ensina-nos, Pai amado, a Te obedecer, a Te servir, Senhor amado. Dá-nos do Teu conhecimento, Pai. Nós queremos aprender de Ti, Senhor amado. Ensina-nos a nos humilhar perante o Senhor, a Te buscar com todas as nossas forças, Pai. Nós não queremos ser religiosos, nós queremos ser Teus filhos, Pai. Nós queremos andar pela fé, como a Tua palavra diz que o Senhor procura adoradores, Pai. Adoradores que o adorem em espírito e em verdade, que andem pela fé, Pai. Oh, meu Pai querido, perdoa-nos dos nossos pecados, das nossas falhas, Pai. Ensina-nos, Pai querido, a caminhar contigo em santidade, Senhor amado, a priorizar as coisas do reino de Deus, a sua justiça em primeiro lugar, Pai. Ensina-nos, Pai amado, a investir o nosso tempo, Pai, na sua presença, sim. A investir tudo que temos e tudo que somos, Pai. Porque nada é mais importante que a vida eterna, a salvação que só o Senhor tem para nos oferecer, Pai. Bendito é o Senhor, bendito é o seu amor, bendito é o seu Filho, Pai. Bendita a sua graça, bendita a sua misericórdia, a sua justiça, Senhor amado. O Senhor é incomparável, Pai. Seja adorado, honrado e glorificado. O Senhor é o único e verdadeiro Deus, o Deus da minha vida, o Deus da minha salvação. Meu Pai querido, estende as suas mãos, Pai, para abençoar o teu povo, Pai, os teus filhos, os meus irmãos que oram comigo nesse momento, Pai. Abençoa suas casas, famílias, saúde. Abençoa o casamento, Pai. Abençoa o trabalho, Senhor amado. Abençoa, meu Pai amado, a intimidade deles contigo, Senhor. Revela Jesus Cristo em cada coração, Pai. Traga-os, aproxima-os, Pai, cada vez mais para perto de Ti, Senhor. E levanta grandes homens e mulheres de Deus, Pai querido. Pessoas que Te conhecem, pessoas que invocam o Teu nome, Pai. De todo o coração, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo, meu Pai, faz aquilo que só o Senhor pode fazer, meu Deus. Que homens não alcançam, Pai, não conseguem, Senhor, porque o Senhor é o único e verdadeiro Deus. Com a autoridade que o Senhor me deu, Pai, eu abençoo os teus filhos, pelo poder do nome de Jesus Cristo. Aonde vocês estiverem, sejam abençoados, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, queridos. Glória a Deus. Pega o copo com água. Vamos fazer a nossa oração, você que está fazendo esse propósito. Pega ali o copo com água, queridos. Vamos apresentar o nosso Deus. Meu Pai querido, em nome de Jesus, Pai. Abençoa, meu Pai amado, essa água que os teus filhos apresentam a Ti, Senhor. Faz com que essa água seja o remédio, Pai, que eles precisam. Seja para a cura do corpo físico ou espiritual. Quem beber dessa água seja abençoado. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Podem beber, queridos. Glória a Deus. Amém, meus amados. Como que vocês estão? Tudo bem com vocês? Tudo na bênção? Glória a Deus. Hoje é dia 7, meus amados, 7 de maio. Hoje estamos encerrando o propósito do jejum, né? Hoje encerra aí o propósito do jejum da Igreja Alicerce na primeira semana, ou melhor, né, do dia 1 ao dia 7. Amém? Então Deus abençoe a todos aí que fizeram esse propósito, que Deus venha responder a oração de cada um. Que eu oro, né? Minha oração é que vocês tenham cada vez mais intimidade com o único e verdadeiro Deus, tá bom? Em nome de Jesus. Quero pedir que os irmãos comentem, curtam, compartilhem, queridos, tá? Fiquem à vontade para comentar. Em nome de Jesus. Quero lembrar os irmãos, esse é um programa gravado. Normalmente nas quarta-feira, queridos, nós vamos fazer gravado, tá, queridos? Então, esse é um programa gravado. Por isso, eu quero mandar um abraço para Sapucaia do Sul, nossa igreja em Sapucaia do Sul, Rio Grande do Sul, São Miguel do Oeste, Santa Catarina, nossa igreja em Maringá, Campo Mourão, Deus abençoe, em nome de Jesus, Bituruna, Deus abençoe, sempre conosco, nossos irmãos, Matinhos, Guaratuba, Paranaguá, Deus abençoe você de Paranaguá, aqui da sede, né, que está me acompanhando, que estão me acompanhando agora, Nova York, Deus abençoe, lá dos Estados Unidos, né, tia Rosana, nossa família, Deus abençoe. Pontal do Paraná, Deus abençoe nossos irmãos que acompanham, né, lá de Pontal do Paraná, irmã Suzana e família. E Guarulhos também, queridos. Deus abençoe todos vocês, tá? Se tiver mais algum lugar, alguma cidade que esteja nos acompanhando e eu não falei, escreve ali que eu vou marcar. Eu vou estar sempre mandando abraço. Mas para você que tem assistido, né,
tem nos acompanhado aí na leitura da palavra, né, que está fazendo parte desse programa. Para mim, sempre mandar esse abraço para você. Se não é a primeira vez, seja bem-vindo em nome de Jesus Cristo, amém? E aqui a casa é sua, né? Se você puder, fique conosco aí, em nome de Jesus, né? Aqui não é religião que nós estamos ministrando, mas ministrando especialmente as coisas concernentes a Deus, né, através das escrituras sagradas, tá, queridos? Hoje esse programa ele é um pouco diferente porque nós estamos lendo o livro dos Jubileus, tá? Ele não saiu do canon, né? Ele era considerado o livro inspiração bíblica, mas saiu do canon, né? Não recebeu o cânon, então não está na nossa Bíblia, né? A Bíblia protestante, queridos, tá? Então, o que nós precisamos, o que Deus fez chegar às nossas mãos é tudo o que nós precisamos, tá bom? Está na Bíblia Sagrada, né? Das Escrituras Sagradas, que são 66 livros da nossa Bíblia Sagrada. Então, por que nós estamos lendo esse livro? É só uma questão de conhecimento, curiosidade, tá bom, queridos? Tem muita coisa importante aqui, tem muita coisa de Deus aqui, né? Na Bíblia Etíope, uma das Bíblias mais antigas que tem, né? Especialmente a Bíblia Ilustrada mais antiga, esse livro ele é canon, né? Ele tem ali como parte das escrituras. Então, realmente, ele é importante, né? Glória a Deus por isso, tá bom? Então, nós estamos lendo o livro dos Jubileus, queridos. Deixa eu ligar ali. Isso, livro dos Jubileus. Nós paramos, vamos começar hoje o capítulo 4, né? Já está aqui o capítulo 4. Aí. Vamos começar a nossa leitura no capítulo 4 hoje. Bem interessante, né? Esse é o terceiro programa, queridos, tá? O primeiro programa nós pegamos uma tradução, a primeira tradução que veio para o português foi traduzida automático, né? Com corretor, daí ficou bem difícil, muitos erros. Aí nós conseguimos daí essa versão aqui mais detalhada. Aí a leitura está bem mais fácil. Então nós recomeçamos ela no programa número 2 ontem, né? E vamos continuar a nossa leitura hoje, tá bom, queridos? Tá bem mais simples agora, né? Glória a Deus por isso. Então nós terminamos ontem, ó. Agora ele lavrava a terra conforme havia sido ensinado no Jardim do Éden. Então o Adão fazia isso, né? Capítulo 4. Caim e Abel, filhos de Adão, na terceira semana do segundo jubileu, 64 a 70 anos mundi, né? Ano da terra, né? Ela deu à luz a Caim. Então, na terceira semana do segundo jubileu, ela deu à luz a Caim, veio primeiro. E na quarta semana, ela deu à luz a Abel. Aqui está Abel, né? E na quinta semana, ela deu à luz a filha Auã. Avan ou Auã, né? E no primeiro ano do terceiro jubileu, 99, Caim matou Abel, porque Deus aceitou o sacrifício de Abel e não aceitou a oferta de Caim. Então a Bíblia, como a Bíblia detalha, queridos, não há necessidade de detalhar aqui, tá? No livro dos justos, que nós já lemos, tem uma playlist aqui no nosso canal, ali também dá vários detalhes sobre isso, tá, queridos? Bem interessante também. Eu indico vocês, quem quiser conhecer, que não leu conosco o livro dos justos, né? Procura ali a playlist, logo nos primeiros programas ali, nós vamos ver essa situação de Caim e Abel ali, tá? Então tá. Versículo 4.3 aqui, né? E ele matou no campo de Abel, né? Não, e ele matou no campo, e seu irmão, o sangue dele, do seu irmão, clamava do solo ao céu, reclamando porque ele, Caim, o havia matado. Então, consoante a palavra de Deus, né, o sangue da terra clama a Deus por justiça, né? E o Senhor reprovou Caim por causa de Abel, porque ele o havia matado. E ele o tornou fugitivo na terra por causa do sangue de seu irmão. E ele o amaldiçoou sobre a terra. E por conta disso está escrito nas tábuas celestes: maldito aquele que fere seu vizinho traiçoeiramente. E que todos os que viram e ouviram, assim foi feito, e não confirmaram, foi feito. E qualquer que veja e não diga, foi feito, que seja maldito como precedente, como o que matou. Vocês entenderam isso aqui, queridos? Então ele está falando assim, então quem levanta para matar o vizinho traiçoeiramente, né, o seu irmão, seu vizinho traiçoeiramente é maldito, tá? E quem viu e não falou também é maldito como que matou. Segundo o livro dos Jubileus, nós estamos lendo aqui no capítulo 4 dele, tá bom, queridos? Mas faz muito sentido, tá? Por esta razão,
nós anunciamos quando nos achegamos ao Senhor Deus todos os pecados que são cometidos no céu e na terra, na luz e nas trevas e em todo lugar. E Adão e a sua esposa ficaram de luto por Abel 4 semanas de anos, 99 ou 127 anos no mundo, né? E no 4º ano da 5ª semana, 130. Eles se alegraram. Então eles ficaram de luto, no ano 130 eles se alegraram. E Adão conheceu, coabitou, né, sua esposa novamente, e ela deu à luz a um filho. E ele chamou seu nome de Sete, porque disse: Deus levantou um novo descendente para nós na terra, no lugar de Abel, porque Caim o havia matado. De fato, eles ficaram sem filhos, né, queridos? Auã, né, aqui ele, vamos dizer, ó, vai dizer que Caim casou com ela, tá, queridos? Opa, o que aconteceu aqui? Como que eu tiro isso aqui? Acho que é assim, isso. Apertei alguma coisinha ali. Então, o Adão, ele ficou sem filhos, né? Se ele tinha os dois, e a moça, a Auã, né? O Abel foi morto, o Caim foi embora, né? Foi amaldiçoado embora, então eles estavam sem filhos. Depois de algum tempo, a Eva teve os 7. O Adão e a Eva tiveram 7, né? Glória a Deus, né? Aí tá, na 6ª semana de anos, né? Ele gerou sua filha Azura. Então daí teve mais uma filha chamada Azura, o Adão e a Eva, né? Segundo o livro de Jubileus, tá, queridos? E Caim tomou Auã, sua irmã, por sua esposa, e ela deu à luz Enoque. Ao final do 4º jubileu, o primeiro filho mesmo de Caim é o Enoque, né? O Enoque do mal, tá, queridos? Não é o Enoque de Deus, né? Do livro de Enoque. Interessante que aqui deixa gravado, queridos, todo o tempo, né? Quando foi que aconteceu essas coisas. Isso é interessante, queridos, tá? Para nós meditarmos, né? Colocarmos no nosso coração, né? Analisarmos, não rejeitarmos, mas analisarmos, né? Como eu disse, queridos, a Bíblia é o que nós precisamos, né? Palavra de Deus, né? As Escrituras Sagradas é o que Deus nos colocou hoje, colocou ao nosso alcance. Isso é tudo que nós precisamos para a nossa salvação. Agora, pastor, eu tenho orado a Deus, pedindo conhecimento para Deus. Então, amém, né? Então, aqui eu tenho certeza que Deus vai acrescentar na sua vida. Por isso que eu estou fazendo essa leitura, tá, queridos? É essa do livro de Jasser também, e também do livro de Enoque, né? Então, aqui, segundo esse livro, né, diz de maneira bem clara, o Caim tomou a Auã, sua irmã, por esposa, e ela deu a luz ao Enoque, né? No final do 4º jubileu. Lembra que o jubileu era de 50 e 50 anos, né? E no 1º ano da 1ª semana do 5º jubileu, casas foram construídas sobre a terra, e Caim construiu uma cidade, e a chamou do nome de seu filho, Enoque. Então a primeira cidade construída provavelmente foi essa, né? O nome de Enoque. E Adão coabitou com Eva, sua esposa, e ela deu à luz a 9 filhos. Então agora vieram mais filhos. Na 5ª semana do 5º jubileu, Sete tomou Azura, sua irmã, para ser sua esposa. E no 4º ano da 6ª semana, ela deu à luz a Enos. Então aqui, queridos, né, a dúvida de muitas pessoas que falam, mas com quem então que o Caim casou, né? Quem que foi a esposa do Sete? Então aqui está dizendo exatamente quem é, segundo o livro dos Jubileus, e quando foi, queridos, né? Ele passou a invocar o nome do Senhor na terra. Os patriarcas de Adão a Noé, vida e significado de Enoque, morte de Adão e Caim, é o título, né? No 7º jubileu, na 3ª semana, Enos tomou a Noã, sua irmã, para ser sua esposa, e ela deu à luz a um filho ao 3º ano da 5ª semana. E ele lhe deu o nome de Cainã. E ao final do 8º jubileu, Cainã tomou Mualelef, sua irmã, olha o nome, Mualelef, sua irmã, para ser sua esposa. E ela deu à luz a um filho no 9º jubileu, na 1ª semana do 3º ano da semana, 395, no ano 395. E ele o chamou pelo nome de Maalalel. Todos esses nomes consoante a Bíblia, só não tínhamos os nomes das filhas, né, de Adão e Eva, né? E na 2ª semana do 10º jubileu, Halalelel tomou para si como esposa Diná, a filha de Baraquiel, filha do irmão de seu pai.
E ela deu à luz a um menino na terceira semana, no sexto ano. E ele o chamou pelo nome de Jared, porque os seus dias os anjos do Senhor desceram para a terra. Aqueles que são chamados os sentinelas ou guardiões, os quais deveriam ensinar os filhos dos homens, e que deviam executar julgamento e justiça na terra, queridos. Então esses guardiões, aqui está falando aqui nesse Chaves aqui, né? Aqueles que são chamados guardiões, watchers, em inglês, né? Concorda com o livro de Enoque, né? Nós lemos no livro de Enoque que eles eram chamados sentinelas ou guardiões, que é a mesma coisa, né? Que eram 200 anos que o livro de Enoque ele mostra o nome de cada um deles, né, queridos? E o líder deles era o Samiasa, né? Que eles fizeram um acordo, um juramento entre eles, e é ali que eles começaram a mudar a sua carne, queridos, né? Porque eles começaram a possuir as filhas dos homens e fizeram filhos nelas, né? Poderosos, homens de renome, segundo a palavra, em Gênesis 3:6, ali, se eu não me engano, foi ali que fala sobre isso. E daí que são os homens de renome, né? Dali que veio a origem dos gigantes, dos nefilins, né? Não só dos nefilins, mas de vários tipos, que eram anjos diferentes, né? E então nasceu essas criaturas não humanas que não eram criação de Deus, né? E eles reinavam, governavam sobre o povo, sobre os povos antigos, né? E daí desses também eles também tinham filhos, então tinham essa primeira classe que eram os filhos dos anjos, que é adorado até hoje, tá, queridos? Muitas vezes esses super-heróis que vocês veem no cinema, que nós vimos, né? Superman, o Homem-Aranha, não sei o quê, geralmente são cultos, né? Que fazem a essas divindades, né? Ser o super-homem é de um outro planeta, que ele veio para cá, não sei o quê, né? Não, queridos, na verdade uma homenagem que eles faziam a esses deuses antigos do passado, e até hoje eles são cultuados na forma de super-heróis. Então tem muitos, tá, queridos? Muitos mesmo, né? Então ali tinha aqueles que eram esses 200 anjos no livro de Enoque, que eles foram amarrados, algemados para o dia da grande ira. Eram 200 anjos, tá? Então estão na terra amarrados, né? Aí tem teorias da conspiração que diz que eles estão ali na Antártida, né? Algum lugar ali. Tem muita coisa na Antártida que tem um mistério muito grande ali, que ninguém pode ir, né? Na verdade, que as pessoas, os países tinham uma estação ali, até o Brasil tinha uma, mas já não tem mais ninguém, só os Estados Unidos e a Rússia têm acesso à Antártida, e a Antártida não é a calota da Terra, né? Como diz ali o hemisfério sul, a Antártida é toda a borda da Terra, né? Interessante isso, muito interessante. Você vê ali coisas interessantes, o Osama Bin Laden. É Bin Laden? Não, como que é Osama? Presidente dos Estados Unidos, Pedro. Presidente Obama. Osama Bin Laden. O Obama, né? No primeiro dia que ele assumiu, como dia 1º de janeiro, quando ele assumiu como presidente, ele foi fazer uma viagem para a Antártida, queridos. O que seria importante, assim, para ele, no primeiro dia do governo dele, ir para a Antártida, né? O Hitler, no meio da guerra, ele fez expedições, né? Investiu muito dinheiro para fazer expedições para, né, adentrar a Antártida, né? Então, o que tinha de tão importante no momento da guerra, da Segunda Guerra, que ele precisava fazer expedições para lá, né? Então, realmente tem muito mistério envolvido, né? Tem muitas coisas na internet ali, tem uma pseudo aí, como que fala? Um livro de anotações diário, né, de um almirante chamado Almirante Byrd, né, que era um comandante ali, um almirante da Força Aérea, né, americana, que conta um relato que teve com seres estranhos, né, tentando, quando ele chegou no que chamamos da borda da Terra, que é o domo da Terra, né. Então tem muita coisa aí, queridos, né, que é desconhecido pela maioria das pessoas. Tem muita coisa, tem muita mentira, queridos, né, também. Mas como que é lá, pastor? Eu não sei, né? Não posso dizer, não posso colocar a mão no fogo, é assim, desse jeito, daquilo outro, não. Então a gente fala o que a gente entende, né? O que a gente acredita da parte de Deus. Glória a Deus. Vamos continuar. Quatro 16. E no 11º jubileu, quase no ano 11º, né? 600 ali, mas ali quase, né? Jared tomou para si uma esposa. Seu nome era Baraca, filha de Razujal, uma filha do irmão de seu pai, na 4ª semana desse jubileu. E ela deu à luz um filho na 5ª semana, no 4º ano do jubileu.
e ele o chamou Enoque. Aí vem aquele Enoque, né, que escreveu o livro de Enoque, que é o amigo de Deus, mesmo, que andava com Deus e Deus tomou para si segundo a palavra de Deus, né, no livro de Gênesis. E ele foi o primeiro dentre os homens nascidos na terra que aprendeu a escrita e conhecimento e sabedoria, e que escreveu os sinais do céu, de acordo com a ordem de seus meses em um livro, de modo que os homens pudessem conhecer as estações dos anos, de acordo com as ordens de seus meses separadamente. Então você vê lá o Enoque, no livro de Enoque nós lemos, tem a playlist aqui do livro 1, 2 e 3 de Enoque, queridos. Aqui no canal também, quem tiver interesse, né, eu aconselho vocês a ver essa escrita. Ele fala ali sobre as estações do ano, sobre o curso do sol, das estrelas, queridos. Então realmente ele teve de Deus, ele aprendeu de Deus ali, segundo o livro de Enoque, no caso, né, o livro dele. E ele repassou aos povos ali, queridos. Então aqui o livro dos Jubileus diz que ele foi o primeiro homem a aprender a escrita. Olha que interessante. Ó. Conhecimento, sabedoria, e escreveu sinais nos céus, de acordo com as ordens dos seus meses, em um livro, de modo que os homens pudessem conhecer as estações dos anos, de acordo com a ordem de seus meses separadamente. E ele foi o primeiro a escrever um testemunho, e ele testificou para os filhos dos homens pelas gerações da terra, e recontou as semanas de jubileus, e fez conhecimento a eles dos dias do ano, e colocou em ordem os meses, e recontou os sábados dos anos, como nós o devemos a conhecer, queridos. Então, naquele tempo ali, o povo estava indo, né? Então, o Enoque, ele voltou de novo de Adão, recontou todos os jubileus, né? E passou para o povo a continuar a data, porque estava se perdendo ali, né? Quatro 19. E o que era e o que haveria de ser, ele viu numa visão. Ele realmente fala de coisas futuras no livro de Enoque lá, queridos. Até a volta de Jesus Cristo está lá no livro de Enoque, profetizado também. Maravilhoso a visão que Deus deu a ele. Vou ler de novo. Vocês lembram o nome do Enoque, queridos, no céu? Como que ele passou a se chamar? Quem lembra? Escreve aí. O Pedro lembra que é. Então, se você lembra, escreve ali, queridos. Qual que é o nome do Enoque no céu? Ele passou a ter um nome poderoso e um nome conhecido aí. Né? As pessoas falam esse nome e nem sabem que foi o nome dado a ele nos céus. Vamos lá, está escrito no livro de Enoque. 4,19. Ele então lhe deu o que era, o que haveria de ser, ele viu numa visão de seu sono, da forma como acontecerá aos filhos dos homens pelas suas gerações até o dia do julgamento. Ele viu e entendeu tudo, e escreveu esse testemunho, e colocou o testemunho na terra para todos os filhos dos homens e para as suas gerações. E no 12º jubileu, na segunda semana, ele, Enoque, tomou para si uma esposa, e seu nome era Edna, filha de Danel, filha do irmão de seu pai. E no 6º ano dessa semana, ela lhe deu à luz um filho, e ele chamou pelo nome de Matusalém. Aqui faz a referência do livro de Enoque, Enoque 35:3, ó. Entre parênteses ali, né? 4:21. E ele esteve com os anjos de Deus essas 6 semanas de anos, e eles o mostraram tudo o que havia na terra e no céu, a regra do sol, e ele escreveu tudo. Então, se você quer acesso a isso, nós temos uma playlist ali, tá? Dos livros de Enoque. E ele testemunhou dos guardiões, das sentinelas, segundo o livro de Enoque, os quais tinham pecado com as filhas dos homens. Por isso tinham começado a os unir, de modo a se contaminarem com as filhas dos homens. E Enoque testemunhou contra eles todos. Então está aqui tudo isso aqui no livro de Enoque, ó. No 104, 11 e 12. Aí o 4:23 diz assim: e ele foi tomado do meio dos filhos dos homens. E nós o conduzimos, anjos, né? Que estavam dando isso aqui tudo é os anjos dizendo para Moisés escrever, como que ele ia escrever tudo, tá? E nós, aí ele foi dos filhos dos homens. E nós o conduzimos ao jardim do Éden em majestade e honra. E eis que ele escreve a condenação e o julgamento do mundo e toda a maldade dos filhos dos homens. Interessante que ele foi conduzido aqui ao jardim do Éden em majestade e honra. Se eu não me engano, no livro de Enoque ele faz uma referência, queridos, né, do jardim do Éden. Da árvore do conhecimento do bem e do mal e também da árvore da vida.
Provavelmente Deus elevou o Jardim do Éden aos céus, queridos. Se eu não me engano, é isso que está escrito no livro de Enoque, tá? Não tenho lembrança. Se você tiver, pode escrever ali, queridos. 4:24. E por isso, por causa dele, Deus trouxe as águas do dilúvio sobre toda a terra, inclusive Éden, né? Inclusive o Éden. Porque havia sido posto um sinal e que ele deveria testemunhar contra todos os filhos dos homens e que ele deveria recontar todos os feitos das gerações até o dia da condenação. Aqui tem chaves aqui, né? Um estudo. Vamos passar o estudo. E ele trouxe para a casa do santuário uma oferta de incenso, que foi aceita diante de Deus no Monte do Sul. Mais umas chaves ali, então a gente passa que é o estudo, tá? 4:26. Porque o Senhor tem 4 lugares na terra: o jardim do Éden e o monte do leste. Então, na terra, segundo o livro dos Jubileus, Deus tem 4 lugares especiais, né? O jardim do Éden, o monte do leste e esta montanha na qual tu, Moisés, está nesse dia, Monte Sinai, Monte do Sul, Monte Sião, o qual será santificado a nova criação para uma santificação na terra, milênio de Cristo. Através disso, a terra será santificada de toda a sua culpa e sua impureza pelas gerações do mundo. Então, esses 4 lugares especiais, né? O Éden, o Monte Sul, né? E Sião. É isso? Cadê o quarto? O Éden e o Monte Leste. Ah, tá. E o Monte Leste. O Éden, o Monte Leste, o Monte Sul e o Monte Sião. Vamos ver esse estudo aqui, ó. Fica claro que o Monte Sião é o Monte do Sul, claro, porque está ali, entre aspas, entre os 4 lugares sagrados da terra. E no 14º jubileu, Matusalém tomou para si uma esposa, Edna, filha de Asrial, irmã do irmão de seu pai, nesta 3ª semana, no 1º ano da semana. E ele gerou um filho e o chamou pelo nome de Lameque. Lameque, filho de Matusalém. E no 15º jubileu, na 3ª semana, Lameque tomou para si uma esposa, e seu nome era Betenos, filha de Baraquil, né? Filha do irmão de seu pai. E nesta semana ela lhe deu à luz um filho, o qual ele chamou de Noé, dizendo: esse me confortará de meus problemas e de todo o meu trabalho, e pelo solo que o Senhor amaldiçoou. Então, o Noé é filho cadê? Lameque, né? Filho, cadê? Isso. Noé é filho de Lameque, né? Aqueles filhos de Matusalém. Vamos continuar. 4:29. E ao final do 19º jubileu, na 7ª semana, no 6º ano, morreu Adão. Então, com 930 anos, morreu Adão. E todos seus filhos sepultaram-no na terra de sua criação, Elda, que nós lemos, né? E ele, Adão, foi o primeiro a ser sepultado na terra. Foi o primeiro que teve um sepultamento, né? Não o primeiro que morreu, mas teve um sepultamento. E ele falou 70 anos. Perdão. E ele faltou 70 anos de completar 1000 anos, porque 1000 anos são como um dia no testemunho do céu. E por isso está escrito no que se refere à árvore do conhecimento: no dia em que tu comeres, tu deverá morrer. Por esta razão, ele, Adão, não completou os anos de seu dia, porque morreu durante ele, o dia 1000 anos. Interessante, né, queridos? Então, ele não completou os 1000 anos por ter comido a árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque ali faltou, no caso, 1000 anos, né? Olha que interessante isso aqui, né? No testemunho do céu é como um dia, né? Um dia completo no testemunho do céu. Ao final desse jubileu, Caim foi morto. Olha que interessante a morte de Caim. Ela é diferente da morte do livro dos justos, né? Como Caim morreu no livro dos justos. Ó. Ao final desse jubileu, Caim foi morto após ele neste mesmo ano, porque sua casa caiu sobre ele e ele morreu no meio de sua casa. E ele foi morto pelas suas pedras, né? Pelas pedras da casa.
Porque com uma pedra ele havia matado Abel, e por uma pedra ele foi morto em seu justo julgamento. Por esta razão foi ordenado nas tábuas celestes, com um instrumento com o qual o homem matou seu vizinho, com o mesmo ele deve ser morto, de modo como feriu, do mesmo modo deve-se lidar com ele. Do mesmo modo deve ser ferido. Interessante, né, queridos? Então a morte aqui do Caim foi diferente de como foi dito no livro do Justo, né? Se vocês lembram, a morte do Caim foi pelo seu neto, né? Se eu não me engano, foi o Lameque. Né? Não esse Lameque, o Lameque é descendente dele, né? De Caim. E aquele lá que casou com aquelas duas, né? A Diná e... esqueci o nome, né? Que fala na Bíblia, ouçam mulheres de Lameque, né? Eu feri um homem porque me atacou e um jovem porque... não lembro bem certinho agora. E aquele que, se Caim se alguém matasse Caim, receberia 7 vezes mais, quem se levantar contra Lameque, 70 vezes 7. Então veio aquela expressão. Então deu-se a entender, né, no livro dos justos, que foi o Lameque que matou ele por engano, que eles, né, achou que era um animal. No meio o Caim se comportava como um animal, né, até mesmo talvez para fazer mal a Lameque. Lameque era cego, não tinha vista, e seu filho conduzia. Aí ele pegou a flecha e, como era um exímio caçador, né, acertou em cheio o seu avô Caim, queridos, né? Avô ou bisavô, agora também não tenho certeza. E aqui o livro dos Jubileus mostra que a morte de Caim foi diferente, né? A casa dele caiu sobre ele, foi morto pelas pedras da casa que ele construiu. E daí dá até um motivo, né? Porque com uma pedra ele havia matado Abel, por uma pedra ele deveria ser morto. Interessante. Pastor, qual tá certo? É pra gente colocar no coração, né, queridos? E ir analisando, né? Eu não posso, queridos, garantir que não sofreram algumas alterações, né? Eu não tenho essa informação. Então, toma posse, né? Veja que você coloca diante de Deus, né? Coloca sempre em oração e que Deus venha acrescentar na sua vida e na sua sabedoria, tá? O que a gente defende, queridos, como certo é a palavra de Deus. Vou lembrar, as escrituras sagradas, né? A Bíblia sagrada, os 66 livros da Bíblia que Deus colocou nas nossas mãos, tá bom, queridos? Agora o restante a gente analisa, pensa, né, medita, guarda o que, retém o que é bom e descarta o que não serve, tá bom? 4:33. E no 25º jubileu, Noé tomou para si uma esposa, e o seu nome era Emzara, a filha de Raquel, filha do irmão de seu pai, no primeiro ano da 5ª semana, no ano 1207, ó. E no 3º ano ela deu à luz a Sem, né? Shem aqui, Sem. E no 5º ano ela deu à luz a Ram, seria conhecido, transliterado como Cã. E no 1º ano da 6ª semana ela deu à luz a Jafé, né? Ou Jafé. Capítulo 5. O casamento dos anjos com as filhas dos homens, o anúncio do dilúvio, castigo aos anjos caídos e seus filhos. Então, aqui nós temos bastante no livro de Enoque, né? Bem detalhadas que os castigos que Deus deu para cada um deles, que eles iam ver a morte dos seus filhos, seus bem-amados, né? Esses anjos, e eles iam ser amarrados depois, né? 5:1. E aconteceu que quando os filhos dos homens começaram a se multiplicar sobre a face da terra, e filhas nasciam entre eles, que os anjos de Deus viram num certo ano de jubileu, que as filhas dos homens eram de aparência bonita, e eles tomaram para si esposas dentre todas as que escolheram, e elas deram à luz a filhos, e eles eram gigantes. Então aqui vem a origem dos gigantes que nós vemos ali, o Golias e tantos outros, né, queridos? Gênesis 6 começa aqui 1, 2 e 3, né? A referência. E a desordem aumentou sobre a terra, e toda a carne corrompeu seu caminho, assim como homens, os animais domésticos, os animais selváticos, tudo corrompeu, queridos. Ó. E tudo que caminha sobre a terra, todos eles corromperam seus caminhos e suas ordens, e eles começaram a comer uns aos outros. Pastor, esses gigantes começaram a comer os humanos, começaram a comer os humanos. Puxa, isso é canibalismo, não era canibalismo, eles não eram humanos, né? Mas eles comeram, eles devoravam tudo que tinha, né? Que era muito grande. A gente vê ali relatos ali de pessoas muito grandes, queridos, 30 metros. Não, o Golias com 3 metros, que não era 3 metros e pouquinho, não era muito, queridos. Era pequeno, perto de muitos, né? Tem ali o Og, né? Ele tinha acho que quantos? 4 metros, se eu não me engano, né?
Maior, bem maior já que o Golias, mas não era só isso não, que eles tinham muitos, né, aparência, formatos muito grandes, né? Eu tenho um vídeo, queridos, né, que eu acho que eu devo ter guardado ele ainda. Eu já postei ele aqui nos programas, nos primeiros programas do programa Alicerçados no Amor de Deus. Lá no início do programa, queridos, nos primeiros, eu postei um vídeo que tinha na internet. Se eu não me engano, eu achei ele e guardei. Tem que ver se eu tenho guardado. Que tem uma matéria, um compilado de... Como que fala? Matérias jornalísticas, né? No início do século, que falavam de achados de gigantes. Tinha centenas de matérias, né, de jornal o The New York Times, o Washington Post, ou seja, do início do século, no início, né, esses jornais são centenários. Então eles eram de muita credibilidade, e eles encontravam um monte, escavavam um monte, o homem tinha uma terra lá, via um monte, escavava um monte, encontrava ossadas gigantes. Aí colocava as ossadas, tinha muitos metros, 12, 15, mais do que isso, queridos, tá? Então tinham ossadas aqui na América, nos Estados Unidos, então aqui na América do Sul também tinha, que em todos os lugares do mundo, esses gigantes se espalharam por toda a Terra. Então você vê relatos aí de civilizações, os maias, né, e tantos outros astecas, aí, pessoas ali que tinham uma tecnologia, uma sabedoria que nós não temos. Você tem ideia? Hoje as pessoas elas calculam os eclipses, né? Eles leem, né, no caso ali os eclipses, eles não conseguem fazer, não existe tecnologia. Eles pegam a tecnologia dos antigos que eles não sabem para eles saber quando que vai ter um eclipse do Sol, da Lua ou qualquer coisa diferente. E naquele tempo eles já tinham tudo contado, marcado, que futuramente, até hoje, é levado em conta dessa maneira. É interessantíssimo, queridos, né? A gente vê ali a Tartar, existiu um império tártaro, queridos, né? Que tem um monte de registros, tem muitos documentos, vídeos, fotos. Pastor, mas o vídeo ele foi colocado, acho que ainda tem 2 séculos atrás, aí ou mais. De câmeras fotográficas, queridos, né? Motores, objetos voadores, energia elétrica, queridos, sem ser distribuída por cabos, era captada no ar, quer dizer, a eletricidade do ar, cidades iluminadas, queridos. Então existia uma tecnologia absurda que foi ocultada. Tem uma infinidade de vídeos, né? Claro que existem vídeos fakes também, tá, queridos? Mas tem uma infinidade de vídeos, queridos, que provam, queridos, né? Que existiu o Império Tártaro que foi ocultado. Você não tem esse império nos livros de história. Ninguém te fala sobre isso. No colégio não te fala sobre isso. Mas existiu. E hoje tem muitos documentos comprovando esse Império Mundial Tártaro. E que ninguém fala sobre isso. E tinha uma tecnologia muito grande. Por que esconderam? Porque eles tinham interesse em nos ocultar a verdade, queridos, tá? Alguém, por algum motivo, vou colocar assim, né? Por algum motivo não quer que a população saiba a verdade. Hoje você paga a eletricidade que vem na tua casa. Eu pago a eletricidade que vem aqui. Mas naquele tempo a eletricidade era pega do ar, captada do ar, né? Com algumas antenas especiais para isso, né? E não só isso, queridos, né? Você vê, eles faziam videochamada, que tem lá um aparelho de videochamada, tem na internet isso aí, naquela época, queridos, né? Que eles faziam videochamada. Então hoje, o telefone, o smartphone veio ser inventado aqui agora. Não, queridos, veio ser reinventado, né? Objetos voadores, queridos, que nem os discos voadores, eu não acredito em outros planetas, né? Então, mas eu acredito que exista disco voador, né? Em alienígena, não, acredito que são daqui da Terra mesmo, né? Não humanos, né? Que são aqui da Terra, que se passam por de outros planetas. Eu acredito dessa maneira. Pastor, não concordo com você. Não tem problema, isso aí não tem, né? A única coisa que importa, que nos liga, é a palavra de Deus. Só estou dizendo um pouco do meu pensamento. Então tem muitos relatos. Então ali tem vídeos de pessoas voando em plataformas, parecia uma bancada assim, e aquilo sai assim, sai voando, que eles não tinha motor, não tinha propulsor. Eles usavam magnetismo para fazer esses negócios voar, que eles usando o magnetismo da Terra, queridos. Isso é maravilhoso, que a tecnologia que eles tinham era muito maior que a nossa. Eu acredito verdadeiramente que nós somos a geração mais emburrecida, queridos. É só você ver o que se ensina no colégio hoje, o sistema de ensino hoje, não se ensina nada, praticamente nada que seja produtivo. Ensina-se somente as pessoas que não têm importância, amarra as pessoas e doutrinam as pessoas nesse lugar. Hoje, quando eu era mais novo, queridos, né, você via assim, fulano vai fazer uma faculdade federal. Aquilo era um sonho ainda. Puxa, consegui fazer uma faculdade federal, olha, isso aí seria muito bom para o seu currículo. Hoje em dia, né, meus filhos não querem que façam uma faculdade federal. Porque as pessoas, elas, para se manter ali, queridos, né, com princípios de Deus, a perseguição é muito grande. Eu acho que não vale a pena. Pastor, eu quero fazer lá, não tem problema, queridos, é só uma opinião. Como eu disse, o que importa, queridos, aqui, né, é a palavra de Deus, tá bom?
E esse livro, então, como nós estamos falando de um livro, né, que eu acredito que tenha bastante conhecimento de Deus nesse livro, então a gente está falando de outras coisas além da palavra de Deus, tá bom, queridos? Vamos continuar ali, né? 5:2. E a desordem aumentou sobre a terra e toda a carne corrompeu o seu caminho, assim como os homens, os animais domésticos, os animais selváticos, tudo que caminha sobre a terra. Todos eles corromperam seus caminhos e suas ordens. Tudo desandou, queridos. E eles começaram a comer uns aos outros. E desordem aumentou sobre a terra, e toda a imaginação dos pensamentos dos homens executava a maldade continuamente. Ou seja, tudo que os homens faziam, queridos, deixa eu baixar um pouco esse microfone. Tudo que os homens faziam, queridos, tudo pendia para a maldade. Tudo que eles queriam fazer era para a maldade. E Deus olhou para a terra, e eis que a terra estava corrupta. E toda a carne havia corrompido suas ordens, e todos os que estavam sobre a terra praticavam toda sorte de maldade diante de seus olhos. E ele disse que iria destruir a humanidade, toda a carne de sobre a face da terra, que ele havia criado. Mas Noé achou graça diante dos olhos do Senhor. E contra os anjos que ele havia enviado sobre a terra, ele estava extremamente indignado, porque os anjos vieram para cuidar dos homens, ensinar os homens, e fizeram o quê? Mudaram a sua carne, né? Seguiram Satanás ali, né? A rebelião, né? E ele ordenou que os extirpassem de todo o seu domínio. E ele nos pediu que os prendesse nas profundezas da terra. Então aqui está dizendo onde que estão esses anjos, né? Presos nas profundezas da terra. E eis que eles estão presos no meio da terra e são mantidos separados. Então estão aprisionados, queridos, né? Naquilo talvez, né? Porque a gente acredita que o Sheol, o inferno, né? Também está no centro da terra, então é possível que eles estejam lá, né? E contra os seus filhos, os gigantes, foi enviada uma ordem de diante sua face de que eles fossem feridos à espada e fossem removidos de debaixo do céu. E ele disse: meu espírito não deve sempre permanecer no homem, porque eles são carne e seus dias devem ser limitados em 120 anos. E ele, Deus, enviou sua espada para o meio deles, e cada um deveria matar o seu vizinho. E eles começaram a matar uns aos outros, até que todos caíram pela espada e foram destruídos da terra. E seus pais foram testemunhos da destruição deles. Então, aqueles filhos direto, né? Eles começaram a lutar, que eles passaram a virarem tribos, né? Deuses, e eles lutavam entre eles, né? E usavam os humanos como massa de manobra, né? Também, que defendiam, né? Impérios. Aí vieram as guerras, né, queridos? Eu acredito que dali vieram muitas guerras, né? Pastor, mas ali diz que destruíram, todos foram destruídos, e foram destruídos da terra, né? Todos caíram à espada e foram destruídos, né, queridos? A gente vê que não é, talvez não no literal, né? Porque você vê o Golias, por exemplo, né? Pós-diluviano, muitos anos depois, né? Você vê esse Og mesmo, esse rei de Baçã, né? Ele também é pós-diluviano, né? Depois do dilúvio. Então não foram todos. Alguma coisa aconteceu que alguns deles escaparam, queridos, tá? Porque senão não teria esses gigantes, né? Se a descendência é Sem, Cã e Jafé, os anjos que tinham feito isso estavam aprisionados. Então, e os seus filhos todos foram mortos, especialmente, né, ali eles foram mortos à espada, mas posteriormente o dilúvio teria exterminado toda a carne. Então, alguma coisa aconteceu. Existe um rei, queridos, por exemplo, que ele chama Gilgamesh. E ele é um rei que tem relatos dele pré-diluviano e pós-diluviano. Então você vai ver na internet um gigante que ele tá sempre com um leãozinho assim, segurando um leão. O leão é gigante, é muito maior que o homem, né? E ele segura o leão no braço assim como se fosse um gato. Então esse Gilgamesh, ele tem relatos dele antes do dilúvio e depois do dilúvio. Então alguma coisa aconteceu que ele escapou, né? Não sei se no interior da terra ou se os Satanás, os demônios levaram acima. Não sei, né? O que aconteceu, não sei. Mas existem relatos dele. E uma prova disso é o Golias, né, que a Bíblia relata que foi morto por Davi. Depois seus irmãos foram mortos pelos valentes de Davi. Ou seja, tinham muitos gigantes, queridos, né? É possível que exista até hoje, tá, queridos? Eu não coloco a minha mão no fogo para dizer que não existe mais. 5:10. E seus pais foram testemunhos da destruição deles.
E depois disso eles foram aprisionados nas profundezas da terra para sempre, até o dia da grande condenação, conforme o livro de Enoque diz. Quando o julgamento será executado sobre todos os que corromperam seus caminhos e suas obras diante do Senhor. E ele destruiu todos os seus lugares, e não sobrou nenhum deles que ele, Deus, não tivesse julgado de acordo com toda a maldade deles. E ele fez para toda a sua obra uma nova e justa natureza, de modo que eles não deveriam pecar em toda a sua natureza para sempre, mas deveriam ser todos justos, cada um do seu modo. E o julgamento de tudo foi ordenado e escrito nas tábuas celestes em justiça, mesmo o julgamento de todos que se desviaram, do caminho, o qual foi ordenado a andar. E se eles não andarem direito pelo caminho ordenado, o julgamento já está escrito para cada criatura e cada espécie, inclusive nós, os humanos, E não há nada no céu e na terra, ou na luz ou nas trevas, ou no inferno, Sheol, ou nas profundezas, ou nos lugares das trevas, que escape o julgamento. Nada vai escapar do julgamento de Deus. E todos os seus julgamentos estão ordenados, escritos e gravados. Glória a Deus, consoante a palavra de Deus. No que diz respeito a tudo que ele julgará, o grande de acordo com sua natureza, o pequeno de acordo com a sua pequenez, o grande de acordo com a sua grandeza, o pequeno de acordo com sua pequenez, e cada um de acordo com o seu caminho. Então o rico vai ser julgado por ser rico, o pobre vai ser julgado como pobre, queridos, Quem teve muito e não ajudou, quem foi fiel, quem não foi fiel, queridos, Coração, Porque lembra que Deus, ele olha o nosso coração, queridos? Ele mostrou isso através de Samuel quando foi à casa de Jessé, Deus diz bem claro, o homem vê a aparência, mas Deus vê o coração, 5,16, E ele, Deus, não é aquele que vai considerar a pessoa, nem é ele alguém que recebe presentes. Se ele diz que vai executar o julgamento a cada um, isso? Se ele diz que vai executar o julgamento em cada um, se alguém lhe der tudo o que há na terra, ele não vai considerar os presentes dessa pessoa, nem aceitará nada de suas mãos, porque ele é justo juiz. Glória a Deus. 5,17. E sobre os filhos de Israel foi escrito e ordenado. Aqui está entre colchetes, queridos. Por que está entre colchetes? Se eles voltarem a ele em justiça, ele perdoará todas as transgressões e apagará todos os seus pecados. Está escrito e ordenado que ele mostrará misericórdia a todos que se tornarem de sua culpa uma vez por ano. Interessante esse ano aqui, E fecha o colchetes. 5,19, E para aqueles que corromperam seus caminhos e seus pensamentos antes do dilúvio, nenhuma pessoa foi aceita salva, mas somente Noé. Porque a sua pessoa, Noé, foi aceita, e por sua causa foram também aceitos seus filhos, os quais Deus livrou das águas por causa dele, de Noé. Porque o seu coração era justo, e todos os seus caminhos apontavam em favor dele, e ele não havia desviado de nada que lhe havia sido ordenado. Glória a Deus pela vida de Noé, queridos? E o Senhor disse que ele destruiria tudo o que havia sobre a terra, tanto o homem quanto os animais domésticos, e os animais selváticos, e pássaros do ar, e o que se move sobre a terra. A construção da arca do dilúvio. 5,21. E ele ordenou a Noé que fizesse para si uma arca, que ele poderia ser salvas das águas da inundação. Aqui tem um pouco de erro de ortografia, E Noé fez uma arca de acordo com tudo que Deus havia ordenado. No 27º jubileu dos anos. Então, no 27º jubileu dos anos, ou na quinta semana, no quinto dia, na lua nova do novo mês, no ano 1307. Isso aqui é interessante, meus amados? Então, ali ele começou a fazer a arca, E ele entrou no 6º ano, 1308, no segundo mês, na lua nova do segundo mês, até o 16º. E ele entrou, e tudo o que
nós o trouxemos para dentro da arca, que os anjos levaram, né? Aqueles anjos da misericórdia lá estavam levando. Para dentro da arca. E o Senhor a fechou por fora no anoitecer do 17º dia. E o Senhor abriu 7 portões de inundação do céu, e as bocas das fontes das grandes profundezas, 7 bocas em número. E os portões de inundação começaram a derramar água do céu 40 dias e 40 noites. E as fontes das profundezas jorraram água até o mundo todo estar cheio de água. Então aqui mais uma vez, né, querido, você não consegue imaginar esse mundo cheio no formato da Terra que nos é mostrado, né? No Terra Globo, queridos, né, girando a uma velocidade supersônica, porque ela dá a volta em si mesmo em 24 horas. Imagina uma volta em si mesmo em 24 horas, é muito rápido, queridos, né? Então ela repeleria toda a água se isso fosse verdade. Então é uma grande mentira. A água, todo mundo sabe que a água é nível, queridos, né? Ela não se estabiliza assim, ela pode ficar assim. E depois ela vai se estabilizar em nível, né? Não, mas eles fazem, né, até hoje, empurram isso, né? Que no oceano, o barquinho, ele vai indo, ele desce na curvatura da Terra. Isso já foi provado que não existe, né? Como hoje existem câmeras aí muito potentes, né? Tem uma câmera aí que é bem carinha, eu tenho vontade de ter uma quando tiver dinheiro. É aquela Nikon P1000, queridos, né? Se você quiser procurar, é Nikon P1000. Ela tem um zoom absurdo, queridos, absurdo. É melhor que muitos telescópios, né? Então, as pessoas veem o barco já sumiu na curvatura da Terra, você pega a P1000, busca o barco, o casco do barco ali, como se não tivesse totalmente plano. Então, essa questão de a curvatura da Terra, que eles inventam e até hoje empurram isso goela abaixo das pessoas, as pessoas compram essa mentira, né? A água é nível, em qualquer escala, a água é nível, tá, queridos? Eu vi uma vez, tinha um programa, chamava acho que My Buster, acho que era isso. Eu não lembro, uma coisa assim. Era os Caçadores de Mito. Tinha na TV a cabo antigamente. E eu lembro quando era novo, eu vi que eles fizeram uma experiência para provar que a Terra ela tinha uma curvatura. E eles pegaram um laser, aí colocaram não sei quantos quilômetros na frente, o laser chegaria ali. Se ele estivesse mais alto, que existia curvatura, né? Daí eles fizeram o laser estava mais alto. Acabou esse mito, a Terra realmente ela é redonda, esse negócio de Terra plana. Queridos, quem que acredita nisso, né? O laser eles fazem do jeito que eles quiserem, né, meus amados? E outra coisa, a curvatura da Terra tem a numeração da curvatura da Terra, a conta disso, meus amados. Então, se com, né, alguns metros, alguns quilômetros para frente, 100 quilômetros para frente, a curvatura é grande. Ela não vai ficar um pouco diferente, ela vai ficar muito diferente. Então, tem muita coisa que não faz sentido, né, queridos? Mas deixa isso aí para uma outra situação, né? Vamos continuar ali, então, queridos. 5:26, ó. Nossa, já deu 1 hora. Como passa rápido, né? Essa leitura tá passando muito rápido, queridos. Deixa eu marcar aqui, deixa eu ver qual que nós estamos. Vamos terminar até o capítulo 5, né? Vamos entrar no capítulo 6. Vamos lá. E as águas aumentaram pela terra. As águas subiram acima das altas montanhas, 50 cúbitos. E a arca foi levantada da terra, e ela moveu-se por sobre a superfície das águas. E as águas prevaleceram na face da terra durante 5 meses, 150 dias. E a arca foi e descansou no topo de Lubar, uma das montanhas de Ararat, né? Segundo a Bíblia, no Monte Ararat. E na lua nova do 4º mês, as fontes das grandes profundezas foram fechadas, e os portões de inundação do céu foram contidas. E na lua nova do 7º mês, todas as bocas dos abismos da terra foram abertas, e as águas começaram a descer para as profundezas. E na lua nova do 10º mês, os topos das montanhas foram avistados. E na lua nova do 1º mês, que lindo isso, queridos, né? É interessante isso porque está datando, queridos, né? Tudo, né? Está mostrando de maneira cronológica todos os acontecimentos. Isso é muito importante. Depois nós vamos calcular, ver se vai bater isso aqui, ó. A terra tornou-se visível, e as águas desapareceram de sobre a terra na 5ª semana do 7º ano, no ano 1309, ano mundi, né? O ano da terra. E no dia 17º, no 2º mês, a terra estava seca. E no 27º dia, ele abriu a arca e expulsou os animais selváticos, os animais domésticos, as aves e tudo que se move. Glória a Deus, queridos. Então vamos deixar aqui então para amanhã. Cadê minha caneta? Filho, você tá vendo uma caneta aí?
Eu tinha uma aqui, mas sumiu. Achei aqui, escondidinho. Então amanhã nós vamos ler a partir do capítulo 6. Deixa eu deixar marcado, ver se vai ficar para amanhã. Opa. Glória a Deus, queridos. O que vocês acharam da leitura? Interessante, né? Eu achei muito interessante, né? Me chamou a atenção a morte de Caim. Foi a única coisa assim que bateu de frente mesmo, né? A Bíblia não fala como ele morreu. O livro de Jasser fala de uma maneira e o livro dos Jubileus fala de outra maneira. Então isso realmente é algo que, né, eu não tenho uma explicação e também não quero explicar, né, queridos, né? Não quero ficar defendendo esse ou aquele livro, né? A gente defende a palavra de Deus, né? Eu acredito sim que aqui tem muito, né, muito conhecimento de Deus para nós hoje aqui, queridos, tá? Nesses livros, por isso que eu faço questão de ler, né? Não, eu acho errado as pessoas, olha, não pode ler nada, não, queridos, abre o teu conhecimento, busca, retém o que é bom, queridos, né, e rejeita, né, aquilo que não serve, tá? Mas você é uma pessoa inteligente, você, né, olha, medita, né? Tem coisa que não faz sentido para você hoje, mas amanhã vai fazer sentido, né? Talvez alguém que tá me assistindo aí fala, puxa, o pastor, ele acredita que a Terra é plana, ele é louco, né? Então, geralmente é o primeiro pensamento que as pessoas têm, tá? No terraplanista. Por que que as pessoas pensam isso? Porque elas foram ensinadas a pensar assim, né? O terraplanista, ele é um louco, né? Ele chamava até o presidente de terraplanista, e ele nem é, né? O ex-presidente, né? Bolsonaro chamavam de terraplanista, né? Por uma maneira de denegrir ele. Ele não é terraplanista, né? Mas eu sou, queridos, tá? Eu acredito que a Terra plana não faz o menor sentido, não há a menor possibilidade para mim da Terra ser um globo, tá? Eu estudei bastante sobre isso aí. Na verdade, eu tive uma direção de Deus e foi um choque para mim em 2017, eu entendi isso aí, tá? Então, como eu acredito nisso, eu não posso esconder isso de vocês, tá? Como pastor, eu tenho o dever de falar aquilo que eu creio, né? Da maneira que eu creio, tá bom? Então Deus abençoe vocês, meus amados, em nome de Jesus. Faz assim com as suas mãos. Que a graça, a paz, as misericórdias e consolações do Espírito Santo sejam e estejam na vida e através da vida de cada um de vocês pelo poder do nome de Jesus Cristo. Amém. Fiquem com Deus, meus queridos. Deus abençoe todos e até amanhã com mais um programa Alicerçados no Amor de Deus.